A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. As 7 palavras de Jesus na cruz. As últimas palavras de uma pessoa são normalmente guardadas e relembradas com carinhos por familiares e amigos. Não há, no entanto, palavras mais importantes do que as últimas 7 palavras de Jesus, pronunciadas na cruz. São exatamente 7, o número que na Bíblia tem um significado sagrado. Outra curiosidade é que a primeira, a quarta e a última palavra são endereçadas a Deus, sendo que a primeira e a sétima a Deus Pai. Nas 3 primeiras, Cristo está preocupado com outros. Nas 4 últimas, consigo mesmo. Quando, em que hora essas palavras foram pronunciadas? Cristo foi crucificado às 9 da manhã, de sexta-feira. Do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas, uma grande e incomum escuridão. Jesus ficou mais ou menos 6 horas na cruz, que podem ser divididos em 3 períodos. Primeiro período, à luz do dia. Segundo período, na escuridão. Terceiro período, breve, após a escuridão até a morte. As primeiras 3 palavras foram pronunciadas no período da luz. A quarta palavra, no período das trevas. As últimas 3, no período final.
Primeira frase na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Era a hora das trevas. Homens honrados e letrados, autoridades civis e eclesiásticas, e também o povo que tanto foi beneficiado por Jesus. Todos gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Eis o retrato do coração humano. O homem, após a queda de Adão e Eva, tornou-se escravo de Satanás. Ele é inimigo de Deus, vive em constante rebeldia contra o seu Criador. Está sujeito à condenação. Por isso o apóstolo Paulo exclamou: Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto os homens zombam ao pé da cruz, o que Deus Pai estaria pensando? Jesus conhece o coração do Pai e vê como a ira do Pai se acende. Então exclama, como que para barrar a ira divina: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não os castigues em teu furor. Eles estão cegados por seu ódio. Dá-lhes tempo para arrependimento. Que amor! Esta oração nos tem protegido até hoje. Se Deus nos castigasse imediatamente quando pecamos, onde estaríamos? Quantas vezes já experimentamos este amor? Quantas vezes Jesus nos abriu os olhos e então nos consolou com sua graça? Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Salvo na última hora como um tição tirado do fogo. Dois judeus que, quando crianças, foram instruídos na palavra de Deus, mas Satanás conseguiu enredá-los na juventude e afastá-los do caminho de Deus. Enveredaram pelo caminho do crime, terminaram miseravelmente na cruz. No seu desespero, zombaram de Jesus como os demais. Um deles, no entanto, ouvindo as palavras de Jesus, observando seu comportamento, lembrando o que aprendera quando criança, chegou ao reconhecimento da verdade. Em profundo arrependimento, confessa a Jesus como Rei, suplica por perdão. Sua fé brilha numa ação missionária em relação ao seu companheiro, a quem adverte. Suporta pacientemente as dores da crucificação. Jesus o recebe, o absolve de seus pecados e lhe promete o céu aberto. Hoje estarás comigo no paraíso. A morte não é o fim, a vida após a morte. Tudo isso Jesus nos oferece ainda hoje, em sua palavra e por seus sacramentos. Bem-aventurados os que dão ouvidos à palavra de Deus e não se escandalizam nela, mas creem. Sou grato por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. Terceira frase da cruz. Mulher, eis aí o teu filho, eis a tua mãe. João 19, 26, 27. Jesus cuidou dos seus até a última hora. Ele amou sua mãe e encarregou seu discípulo amado para cuidar dela. O discípulo João aceitou a incumbência e cuidou dela, pois José, seu pai, provavelmente já havia falecido e seus irmãos só vieram a crer mais tarde. Conta a história que João foi residir com ela em Éfeso, onde ela faleceu. O amor revela-se em primeiro lugar na vida familiar e na vida da congregação. Pois, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8. Foram os cristãos que, por amor a Cristo, criaram hospitais, lares para crianças órfãos excepcionais, bem como lares para abrigar indigentes e idosos. Nós o fazemos até hoje na confiança da graça de Cristo, que supre nossas necessidades. Jesus disse:
O rei, Jesus respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. Quarta frase na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Desamparado. Coisa terrível. Hoje temos muitos desamparados, mas o pior desamparo, a maioria por enquanto nem sente, é ser desamparado por Deus. O pecado nos separa de Deus. O profeta afirma: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Mas quando damos ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo, pela lei, nos convence de pecado. Então a pessoa começa a sentir o que significa ser desamparada por Deus. Chamamos isto de o terror de consciência. A fim de nos reconciliar com Deus, Jesus suportou a ira divina e as dores infernais, o ser desamparado por Deus. Deus por Deus desamparado, quem o compreenderá? Estamos diante do grande mistério da salvação. Este é o mistério do amor de Deus. Jesus foi desamparado para que toda pessoa que confiar na graça de Cristo não seja mais desamparado por Deus. O apóstolo Paulo afirma: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Só podemos adorar e agradecer. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Quinta frase. Tenho sede. Deus criou um mundo para uma vida plena e harmoniosa, mas o pecado destruiu tudo. As consequências são o que vemos: angústia, aflições, sofrimentos e morte. Tudo isso é só o prelúdio do sofrimento que segue, o sofrimento eterno no inferno, dos quais a sede é um dos sofrimentos principais, como vemos na história do rico incrédulo, em Lucas 16, 19 a 31. Em seu amor à humanidade, Jesus entregou-se voluntariamente aos sofrimentos. Enquanto pessoas bebem da taça do pecado, Jesus sofre sede para nos trazer o perdão, para que todas as pessoas que em sua angústia clamam a Jesus possam receber perdão e receber no cálice da Santa Ceia, com e sob o vinho, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, dados e derramados para o perdão dos pecados, como selo do pleno perdão dos pecados. Cumpre-se, então, o que Jesus disse à mulher no poço de Jacó, onde Jesus afirmou: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 e 38. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém.
Sexta frase na cruz. Está consumado. João 19:30. A maior batalha de todos os tempos travada neste mundo chega ao fim. Jesus cumpriu toda a lei, toda a Escritura. Por seu sofrer e morrer na cruz, pagou o preço pela salvação da humanidade. Reconciliou a humanidade com Deus. Esta era a razão pela qual ele veio ao mundo. Agora há perdão dos pecados, vida em comunhão com Deus e esperança da vida eterna para toda pessoa que, arrependida de seus pecados, confia nesta graça de Cristo. Pois diz nosso catecismo: quem crê nesta promessa de Deus tem o que estas palavras lhe oferecem: dão e selam perdão dos pecados, vida eterna, salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. João 3:16, 18 e 19. Que consolo! Em vão são todos os ensinos das falsas religiões. Vãs são todas as missas e sacrifícios que querem completar esta obra de Cristo. Não há o que completar. Está consumado. Que alegria! Com a verdade que nós nos consolamos no batismo, na absolvição e na Santa Ceia. Pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. E revigorados com a mensagem do perdão, louvamos e servimos e amamos a Deus de coração, como filhos amados amam seu Pai. Amado, grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. Sétima frase na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estas palavras pronunciadas com voz forte e clara mostra que Jesus estava no controle de toda a situação e de sua vida, mesmo de sua morte. Ele tinha tudo em suas mãos. Ele não faleceu porque as forças físicas do seu corpo haviam se esgotado. Ele entregou, voluntariamente, sua alma nas mãos do Pai. Numa árvore, o paraíso, o céu foi perdido. Numa árvore, a cruz, o paraíso foi reconquistado. Todo momento da morte é, de certa forma também para nós cristãos, um momento de aflição, pois nela se rompe o laço mais íntimo em nós, o laço que une o corpo e alma. A morte não é algo natural. Ela se intrometeu por causa do pecado, é salário do pecado. Romanos 6:23. Não fomos criados para a morte, mas para a vida. Somente pela fé, na graça de Cristo, podemos enfrentar este momento com esperança e dizer com Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e saber que passamos da morte para a vida com Deus. Não vemos a morte como uma libertação do espírito, com desprezo ao nosso corpo material. Não. Nós temos a certeza da ressurreição da carne. No dia do juízo final, quando Cristo retornar em glória para julgar os vivos e mortos, então o corpo será ressuscitado
corpo e alma serão novamente unidos. Os crentes viverão em eterna felicidade com Deus, enquanto os incrédulos serão condenados de corpo e alma ao fogo eterno. Feliz quem morrer na fé no Salvador. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. A morte acumulou seus momentos, movendo-se inquieta até seus ossos, emaranhando-o de vazio para beijar a extinção através de sua carne. Sangue caía como picadas, suor gotejava as pedras do Getsêmani. Lá no jardim, veneno escorreu da mandíbula da morte. Lá a morte estendeu suas garras e o céu foi rasgado. Foi a morte que ficou sobre ele, assoviando as ferroadas dos açoites, sua língua o tremular da serpente, em suas costas, sua mordida, os espinhos desenhando coroa sangrenta. Seu peso na madeira ele ergueu na escada do Calvário. Era a morte batendo a cada um de seus passos, batendo em seu peito como últimos suspiros. Enquanto a morte o pregava no pico do Gólgota, o mundo abaixo escorria. Árvores encolheram-se de volta ao solo, desmanchando-se em sementes vazias. O sol derramou-se em córregos escuros pelas montanhas. Olhos fecharam sem dormir. Cidades esmoreceram sua dança. Fogueiras se encheram de eclipse. As estrelas caíram. O amor morreu. O céu agora cinzas a seus pés. E tudo o que restava eram os lábios frios da morte, perfurando sua forma, perfurando a terra em desordem. A terra estendeu seus braços, e de coração explosivo ele se levantou, rompendo a superfície das águas negras do inferno, surtos de tempestade em seus olhos, cabeça encharcada em suspiros dos libertos, orvalho reluzindo em sua pele como cadeias quebradas, de pé, ofegante, na sepultura despedaçada, a morte suspensa em uma mão, a outra ardendo no deslumbramento de um mundo ressurreto. Suas feridas derramam o sangue das madrugadas, e cada palavra sua é um mensageiro alado, uma explosão das trombetas rasgando os céus. Eu estive face a face com a morte, eu lutei com ela pelas profundezas cavernosas, e reescrevi cada palavra que ela falou, e fiz-se prostrar.
Eu sou a ressurreição, eu sou o fôlego. Venha respirar de mim e viver.